Meus amados, meus queridos, neste vídeo eu quero mostrar para você a visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, baseado no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao diante, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Meus amados, preste atenção, meus queridos, no vídeo que eu irei botar agora aqui para você ouvir. Preste bastante atenção. Apocalipse fala de coisas que aconteceu e que coisas que ainda não aconteceu, mas irão acontecer na geração do fim. João, na ilha de Patmos, ele teve uma revelação do futuro do planeta Terra, do futuro da sociedade dos últimos dias. E a revelação que João teve na ilha de Patmos, a geração dos últimos dias vão ver ao vivo e a cores, vão sentir na pele. João viu os sinais dos tempos do fim. João viu o juízo de Deus chamando a humanidade para o arrependimento através dos sinais. Escute este vídeo com atenção. Louvado e agradecido seja Deus. De Patmos, um exilado chamado João. Vamos voltar aqui. Na isolada e árida ilha de Patmos, um exilado chamado João, um dos apóstolos de Jesus Cristo, vivia seus dias de isolamento por sua fé, quando algo aterrorizante ocorreu, conforme as escrituras da Bíblia. Enquanto João orava, em busca de uma conexão mais profunda com o divino, um som assustador, como o estrondo de trovões, ecoou nos céus. Ele olhou para cima, e o que se desenrolou diante de seus olhos foi uma visão de proporções cósmicas, algo que desafiava toda a sua compreensão terrena. Mas o que o perturbou profundamente não foi apenas a visão, mas a voz que ressoou em sua mente, uma voz majestosa e poderosa, a voz do próprio Jesus Cristo. Jesus ordenou a João que escrevesse tudo o que estava prestes a ver e ouvir, pois o que seria revelado a ele abordava o destino da humanidade, um plano divino que se desdobraria nos últimos dias. Uma ordem que ele não podia recusar, mas que o mergulhou em um terror indescritível. João, trêmulo, pegou um pedaço de pergaminho e uma pena enquanto as visões começavam a tomar forma. Eram imagens perturbadoras, figuras celestiais, anjos com trombetas, criaturas aterradoras e eventos cataclísmicos. À medida que ele escrevia, o horror das cenas aumentava, cada visão mais aterradora do que a anterior. Ele viu guerras, fomes, pestilências e morte em uma escala apocalíptica. A ira de Deus era derramada sobre a terra e a humanidade enfrentava um julgamento terrível. A visão da grande tribulação, um período de sofrimento indescritível e perseguição, era particularmente angustiante. João não conseguia conter suas lágrimas enquanto registrava essas visões de horror e destruição. Sabia que as palavras que escrevia não eram para os fracos de coração, mas uma mensagem de advertência e esperança para aqueles que enfrentariam os tempos finais. João sentia-se sobrecarregado pelo terror e pela expectativa do que estava por vir. Ele estava diante do conflito entre o bem e o mal, entre o juízo divino e a promessa de redenção. A história da revelação estava apenas começando, e o destino do mundo estava prestes a ser revelado em uma batalha épica entre forças celestiais e as trevas da humanidade. A narrativa das revelações divinas na ilha de Patmos continuava a se desdobrar diante dos olhos de João, mergulhando cada vez mais profundamente no destino assustador da humanidade.
João havia sido escolhido para testemunhar um evento de enormidade suprema, e o cenário se tornava mais claro a cada momento. Era como se os véus entre o mundo terreno e o espiritual tivessem sido erguidos, revelando uma realidade celestial. Enquanto João contemplava essas visões angustiantes, algo ainda mais aterrorizante começou a se expandir diante dele. Os 4 cavaleiros, cuja chegada era iminente, começaram a tomar forma nos horizontes sombrios. Eles surgiram como arautos do caos, cada um portando sua própria forma de destruição. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, simbolizando a guerra, galopava com fúria implacável, espalhando conflitos e derramamento de sangue por toda a terra. O segundo cavaleiro, com sua montaria vermelha, personificava a fome, trazendo consigo escassez e desespero, onde a comida se tornou mais preciosa do que o ouro. O terceiro cavaleiro, envolto em um manto preto, representava a peste, disseminando doenças e sofrimento por onde passava. E finalmente o quarto cavaleiro, com a palidez da morte, ceifava vidas sem piedade. Cada visão era uma promessa de sofrimento e destruição. E João sabia que o mundo estava prestes a ser testemunha de uma catástrofe sem precedentes. Nações entrariam em tumulto e a desolação se espalharia como um manto sombrio. Os corações dos homens se endureceriam diante do sofrimento e da desesperança que se abatiam sobre eles. A visão da grande tribulação, com sua perseguição cruel e a marca da besta, pairava como uma sombra sinistra no horizonte. A humanidade estava prestes a enfrentar uma provação que testaria seus limites mais profundos, e João sentia um profundo pesar pelo que estava prestes a ocorrer. À medida que ele registrava essas visões, João sabia que estava documentando o flagelo implacável que se aproximava. Esses eventos eram parte do plano divino, um prelúdio para algo ainda maior, algo que ele estava destinado a revelar. As palavras escritas por João eram como um alerta ensurdecedor, uma visão sombria do caos que se aproximava. O destino da humanidade estava pendurado por um fio. Na isolada e árida ilha de Patmos, um exilado chamado João, um dos apóstolos de Jesus. Veja, meus amados, meus queridos, que João viu na ilha de Patmos foi a abertura dos selos do Apocalipse. O que João viu ali naquela revelação, ele viu o Apocalipse se cumprindo na geração dos últimos dias. E o que João viu não foi para os tempos dele, aquela profecia, aquela revelação que João viu na ilha de Patmos não foi para os tempos dele. E a geração do fim vai ver ao vivo e a cores a revelação que João viu na ilha de Patmos. A geração do fim vai ver os selos do Apocalipse cumprindo. O que João viu foi o juízo de Deus, chamando a humanidade ao arrependimento através dos sinais. Meus amados, meus queridos, e quantos Deus não tem revelado em visões, quanto João da graça, Deus não tem revelado em visões. Anos atrás eu tive uma revelação, uma visão do fim dos tempos, aonde saía um redemoinho de fogo. De onde, irmão Josias? De dentro do mar. Redemoinho de fogo dentro do mar. E o mar secava. Rajada de vento de fogo, nuvem de fogo. E não iria ter escapatória para ninguém. Coisa assustadora que João viu na ilha de Patmos, semelhante a isto. Coisa assustadora. João viu o Apocalipse. E vai acontecer, meu irmão. O mar vai secar. Como, irmão José? A ciência diz que há mais água do que terra. Vai secar, sim, senhora. Porque a revelação de João na ilha de Patmos é assustadora. E a revelação que Deus me deu sobre o mar secando vai se cumprir, porque eu sei e creio e tenho certeza e não tenho dúvida que foi revelação de Deus. Onde o mar secando, com a temperatura do fogo, rajada de vento de fogo, nuvem de fogo destruindo o planeta Terra, é Deus chamando
a humanidade ao arrependimento, a abertura dos selos do Apocalipse. E a geração desses cumprimentos vai ver tudo isso, aquela revelação que João viu. Não foi para o tempo dele, mas foi para o tempo dos fins. E a geração do tempo do fim vai ver isto ao vivo e a cores. Ele viu guerras, pragas e diversos outros acontecimentos nos dias finais. João teve uma revelação do futuro do planeta Terra. A revelação não foi para o tempo de João. A revelação foi para o tempo dos fins. E veja, meus amados, meus queridos, que Deus, nesses últimos dias, está usando os sinais para falar comigo e com você. Está usando a natureza. E João, na ilha de Patmos, o que me chama a atenção é que ele não viu a noiva, a igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação, não senhor e não senhora. Oi, escute. João viu a igreja sendo perseguida, passando pela grande tribulação, porque a igreja vai passar pela grande tribulação. Ou você acha que essa igreja que faz da casa de Deus comércio não vai passar pela grande tribulação? Ou você acha que essa igreja que leva político para o púlpito da igreja não vai passar pela grande tribulação? Vai ser arrebatada antes? Ou você acha que essa igreja que faz da casa de Deus comércio não vai passar pela grande tribulação? Ou você acha que essa igreja que faz do evangelho negócio, que prega Moisés no lugar de Jesus, não vai passar pela grande tribulação? Ou você acha que essa igreja que cobra, que prega salvação em cima de dízimo, não vai passar pela grande tribulação? O vídeo foi bem claro. Espero que você volte de novo este vídeo e assista do começo o que foi falado, porque não precisaremos mais argumentar nada, porque o vídeo foi muito forte. Veremos coisas espantosas. A revelação de João na ilha de Patmos foi coisas assustadoras para os últimos tempos. Ele viu o Apocalipse se cumprindo. Ele viu Deus mostrando sinais do fim do mundo para chamar a atenção das pessoas ao arrependimento. Ele viu o destino assustador da humanidade. João teve a revelação do futuro do planeta Terra na ilha de Patmos. E a revelação foi muito assustadora e nós estamos vendo alguns acontecimentos nos nossos dias. É Deus chamando você para o arrependimento. A igreja irá passar pela grande tribulação. E quem vai causar a grande tribulação é os homens. Mas a igreja estará aqui na grande tribulação. E esta igreja que está fazendo da casa de Deus comércio vai ver a noiva subindo. Porque essa igreja que faz do púlpito palanque político, não é esta igreja que vai ser arrebatada. Ela vai ver a igreja sendo arrebatada. E a igreja que vai ser arrebatada é a igreja que vai ser provada no fogo, que vai ser provada na grande tribulação. A igreja que vai ser arrebatada não é placa de 4 paredes. Não idolatre placa de igreja. Pregue o evangelho, porque Jesus veio buscar uma igreja dentro de outras igrejas, um povo dentro de outros povos. Na sua igreja só você pode ser arrebatado e os outros não. Ou todos podem ser arrebatados e você não. A salvação é individual. Você está crente? Você é a igreja? A igreja irá, sim, senhor e sim, senhora, passar pela grande tribulação e coisa assustadora vai acontecer no planeta Terra, porque o sol vai aquecer 7 vezes mais do que o sol de 7 dias, Isaías 30, 26. E vai faltar água no planeta Terra, devido à temperatura do planeta Terra. A Terra vai deixar de produzir seus alimentos, vai faltar alimentação. Isto é o que vai acontecer no fim.
é o Apocalipse que vai se cumprir na geração do fim. Eu não sei se eu e você somos a geração do fim, mas a geração do fim vai ver estas coisas acontecerem ao vivo e a cores. João viu porque ele viu a igreja sendo arrebatada na grande tribulação, passando pela grande tribulação. É assustador o que vai acontecer no planeta Terra, porque o povo está virando a costa para Deus. E o juízo de Deus virá sobre a humanidade. A palavra de Deus vai se cumprir, se senhor e se senhora queira você ou não. Ela irá se cumprir. O Apocalipse vai se cumprir. E que eu e você possamos se forçar para ser aprovado na grande tribulação. Louvado e agradecido seja Deus. Esta igreja dizimista, essa igreja de fariseus, ela vai ver a noiva sendo arrebatada. Essa igreja que faz da casa de Deus, casa de comércio, ela não é a igreja que Jesus vem buscar. Qual é a igreja que Jesus vem buscar? A igreja de um povo nascido de novo, de um povo arrependido, não de um povo que vira as costas para o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus vem buscar os nascidos de novo, e os nascidos de novo irão passar pelo fogo, pela grande tribulação, sim senhor e sim senhora. É só você ler Apocalipse, que você não vai ver de jeito nenhum a igreja fora da grande tribulação. E não se apega a um versículo isolado. É só você ler Mateus 24 e diante. É só você ler Isaías, que você vai ver que eu e você não somos melhor do que os apóstolos de Jesus, que morreram por amor ao Evangelho, enquanto eu e você faz estudo de herege, querendo, a fim da força, provar pela Bíblia que não iremos passar pela grande tribulação. Não se engane, não se iluda, porque é até um perigo você achar que não vai. Fique na paz, fique na benção, e volta o vídeo e preste atenção do começo ao fim, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus Pai nos permitir, em nome de Jesus. Então, veja bem, meu irmão, o que João viu na ilha de Patmos, o que Deus revelou, mostrou para João na ilha de Patmos. Então, este vídeo é a visão de João na ilha de Patmos. O que Deus está falando para você através desse vídeo.